Hoje eu vou fazer alguns testes aqui com algumas das ferramentas novas do Civil 2026, em especial a ferramenta de Pond. Vamos fazer uma criação de uma Pond e integrar ela com a superfície existente. Mas primeiro eu vou fazer uma geometria aqui simples, 150 por 50, e vou levar para onde eu quero. Vamos colocar aqui nesse ponto aqui e vamos rotacionar um pouco ela aqui. Perfeito, beleza. Agora eu vou usar a opção de criação de pond a partir de um objeto. E aqui eu tenho algumas configurações básicas aqui. Vou deixar aqui um pond 01. Não vou colocar a descrição. Mudar um pouco a profundidade, manter o slope. Aqui em relação à elevação, eu posso começar do topo e descendo, eu posso começar de baixo e subindo. Eu vou começar do topo e descer aqui. Tá legal, aqui tá com 35 metros, deixa eu ver, vou manter esses 35 metros aqui. Se eu não me engano, é um desses pontos aqui um pouco mais baixos dessa topografia. E ele vai ter um freeboard aqui, que vai influenciar no cálculo de volumes lá para frente, vai ter uma borda livre. Vou pedir para apagar a superfície existente, beleza. Tá legal, ele criou aqui uma pond, vamos ver o que a gente tem aqui de propriedades. Foi o que a gente pediu aqui, começando em 35, terminando em 30. E ele faz os cálculos aqui de área e volume. Aqui ele não considera o freeboard aqui. Eu posso mudar isso aqui, que os nossos cálculos estão iguais. 23.571, né? Vamos ver aqui de novo. 23.571. Tanto para 0,30 quanto para 0,50. Vou deixar em 0,50 aqui. O que eu posso fazer aqui, eu posso adicionar um pouco uma profundidade maior ou um intervalo diferente. Vou botar aqui mais uns 6 metros aqui. E ele faz os cálculos incrementais de volume e de área para cada elevação referente à profundidade que eu defini. Poder fazer isso aqui de metro em metro, cada meio metro, posso mudar os slopes internos aqui, isso aqui é eu que decido. E aqui em Flow e Outflow eu posso conectar com tubulações da minha rede de drenagem feitas pelo Pipe Network. Beleza, vou dar um OK aqui. Você vê que ele criou aqui algumas linhas referentes às profundidades que eu coloquei. Mas vamos trabalhar aqui para integrar essa ponte com nossa superfície, que elas não estão conectadas no momento. Você pode ver aqui que as nossas curvas estão aqui, a inclusão da ponte não alterou em nada a geometria da superfície. E a gente vai fazer isso usando a ferramenta de grading e um feature line a partir da nossa ponte aqui. Vou fazer uma criação de feature line. Eu vou só extrair o top e o bottom. Na verdade, só me interessa o top, mas ele não me dá essa opção. Então, eu vou extrair só os dois aqui e apagar o que eu não quero. O bottom não me interessa, vou manter minha feature line aqui do top e ela está vinculada com a minha pond. Se eu faço alguma alteração na minha pond, ela vem junto, tá vendo? Manter aqui as dimensões originais. Beleza, agora eu preciso fazer um grading para levar essa feature line aqui até o terreno. Eu vou criar um site novo. Ok? E criar um novo grading group. Tá, vou chamar ele aqui de pond to edge, que é a nossa superfície de base. E já vou pedir para criar automaticamente aqui a nossa superfície, mantendo aqui só as bordas de estilo. Certo. Agora eu ainda não consigo fazer o grade, que eu preciso ter minha feature line dentro do meu site. Então eu vou fazer a movimentação dela aqui para o site. E agora eu já posso usar ela como referência para
o meu grading group aqui de Pond 2EG. Vou fazer um grading bem simples mesmo, até a superfície. Já está selecionada aqui minha superfície. E vou usar aqui as configurações que vierem aqui básicas para mim. Selecionar o lado, vou aplicar toda a dimensão e usar o cut e o fill slope de 2 para 1. Beleza, agora eu já tenho isso aqui chegando na minha superfície e não vou configurar nenhum fundo aqui. Vamos dar uma olhada como que ficou essa superfície nova aqui. Pelo Object Viewer. Beleza, como eu não coloquei o fill, eu só tenho as minhas paredes aqui, as minhas laterais. É exatamente o que eu quero. E agora, para juntar isso com a minha superfície, eu vou criar uma superfície nova aqui, minha superfície final aqui. Vou mudar aqui um pouco a visualização, vou colocar aqui no... Não, vou deixar no design mesmo. O que eu vou mudar aqui é a minha superfície original, que já não me interessa muito, então eu vou deixá-la invisível. Tá legal, agora minha superfície final, eu tenho que fazer uma composição da minha superfície existente com a minha nova superfície. Vamos ver o que a gente vai criar aqui. Beleza, olha, temos uma nova superfície aqui respeitando a nossa abertura aqui da ponte e os nossos taludes. Essa superfície aqui também já não me interessa ter ela visível. Vou levá-la para o invisível aqui também. E vamos dar uma olhada no que a gente criou aqui. Eu vou... aqui, ó. A minha superfície e o meu pond aqui, ó, tá vendo? Com os limites respeitando aqui o meu grading group. Vou mudar um pouco a visualização aqui. Legal. Esse vermelho aqui é do nosso grading group, nossos taludes. Vermelho aqui em corte e verde aqui em aterro. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos tentar fazer algumas edições aqui da nossa superfície aqui para ver o que vai acontecer. Vou pegar aqui nosso grading group aqui e vou ocultar ele um pouquinho aqui rapidinho. Para a gente ter um pouco menos de interferência aqui no que a gente quer fazer. Vou trabalhar aqui com uma visualização 3D para ficar mais interessante. Tá, vamos mudar um pouquinho aqui a nossa superfície dessa lagoa aqui. Vou ver o que acontece. Opa, aparentemente não aconteceu nada com a superfície. Vou dar um comando de regen aqui. E não aconteceu nada. Por quê? Porque aqui não está marcado para atualizar automaticamente. Vou ligar aqui o rebuild automático. Agora sim. Vamos tentar, vamos testar aqui uma outra dimensão para ver se não, a gente só não deu sorte. Agora sim, tá vendo? Está se comportando da forma que a gente quer. Conforme a gente muda as dimensões aqui da ponte, nosso terreno acompanha. Vamos mudar um pouco aqui as cotas da ponte aqui. Vou mudar aqui um pouquinho a nossa cota de topo dela. Em vez de 35, vou dizer que está 40. A gente está de 35 a 29 com profundidade de 6. Vou levar isso aqui para 40 e subir esse topo. Vamos ver como se comporta o fundo. Ó, o topo subiu. Se um pouquinho pesado, vou dar um comando de regen aqui. Interessante que o nosso fundo subiu também, porque a nossa profundidade aqui está travada. Então, conforme eu subo o topo, eu subo o fundo também. Então, se eu quiser subir só o topo, mantendo o meu fundo onde estava, eu consigo fazer de outra forma. Eu vou levar isso aqui para 35 aqui. E vou abrir aqui as propriedades da ponte aqui para a gente poder alterar este fundo por aqui. Se eu quero alterar o fundo, eu altero aqui pela profundidade. Vamos dizer que eu quero mais 2 metros aqui, eu poderia criar mais uma linha, ou poderia alterar aqui por aqui mesmo. Vou botar aqui 8 metros aqui. Ele já recalcula os volumes. E
e já mudou aqui o nosso fundo, tá um pouquinho maior aqui. Agora falar um pouquinho sobre esse freeboard aqui. Naquela tabela das propriedades a gente não conseguia ver o volume armazenado, só o volume total. Que o volume armazenado ele tá desconsiderando a borda livre. Portanto, se eu zerar a minha borda livre aqui, ele vai igualar os dois volumes. Se eu configurar algum valor diferente, ele muda aqui o meu volume armazenado, que ele não considera essa borda. E é bom lembrar que essa borda está referente à minha elevação de topo, ela não considera o meu grade até o terreno. O que mais a gente pode fazer aqui em termos de edição? A gente pode talvez colocar mais alguns vértices nesse elemento. Vamos ver o que acontece aqui. Vou botar um vértice aqui. Tá, aparentemente a gente virou uma bagunça aqui. Vamos investigar por que aconteceu isso. Vamos dar uma olhadinha aqui, voltar aqui para a nossa visualização de topo e analisar esse problema aqui. O que pode ser? Ele é referente ao nosso grading. Vou finalizar o isolamento dos objetos e dar uma olhadinha no que aconteceu com o grade. Vou isolar isso aqui. Para ter uma visualização um pouquinho. Opa. Vou isolar não, vou mudar aqui o estilo mais fácil. Tá. Beleza. Eu tinha 4 faces, agora eu tenho 5. E ele não conseguiu entender isso aqui. Ele acabou criando aqui uma falha aqui numa das laterais. Então eu tenho que refazer esse grading desse lado aqui. Vamos trabalhar nisso aqui agora e voltar para as nossas ferramentas aqui e tentar fazer isso aqui de novo. Eu vou tentar aqui fazer a forma mais simples aqui. Escolher um ponto de início e um ponto de final. Aí, o que acontece aqui é que ele não está conseguindo fazer isso, que ele identifica que eu estou pegando pontos que já existem aqui, ó. Como é que eu posso resolver isso aqui? Eu vou criar mais alguns pontinhos aqui. Bem rapidinho. Tá, eu vou fazer um grade daqui até aqui, que aí eu sei que isso aqui não vai atrapalhar a gente. E vou preencher isso aqui com uma transição. Mantenho aqui as configurações do nosso grade, daqui até esse ponto. Mesmas configurações de cut and fill. E agora eu crio as transições. Crio uma transição entre esse ponto e esse aqui. Esse aqui, né? Eu seleciono a minha feature line e o intervalo entre elas. Aqui é a mesma coisa, seleciono minha feature line e o intervalo aqui. E ele me fez minha transição. Vamos ver agora um pouquinho aqui como que vai se comportar a partir desse momento. Eu já posso tirar aqui meus vértices, por exemplo. Ele está trabalhando um pouquinho melhor aqui agora. Vou voltar aqui para a superfície original e ver como ela vai se comportar. Beleza, é a nossa superfície original. Vou trazer de volta o nosso terreno final aqui. E agora ver se eu posso adicionar elementos aqui sem perder os nossos vínculos. Beleza, agora sim, agora eu consigo ter de volta o comportamento que eu queria. Eu posso alterar as posições que o nosso terreno acompanha. Posso modificar aqui uma lateral. Tá vendo? Posso também
mudar as minhas cotas de topo. Aqui é um pouquinho mais complexo, ele me pede um regime, mas ele funciona aqui. Agora eu tenho a minha ponte aqui totalmente vinculada ao meu terreno e aceitando qualquer tipo de alteração que eu queira fazer. Aqui eu vou dar um exemplo, eu vou criar aqui mais um vértice aqui. Prontinho, sem problemas, sem falhas e sem comportamentos estranhos. Esse aqui é o comportamento da nossa ponte no atual momento. Agora a expectativa é que para frente a Autodesk faça alguma coisa melhor. Seria interessante a gente ter esse vínculo já mais natural no elemento, sem ter que fazer esse malabarismo todo para conseguir criar um vínculo aqui de forma indireta, né? O que está acontecendo aqui, eu criei uma ponte, uma feature line vinculada a ela, e usei essa mesma feature line como base para um grading group que eu criei uma superfície a partir dela, a partir desse grading group, e uni com a minha superfície de terreno natural para criar uma superfície finalizada. E depois tive que fazer um pouquinho mais de trabalho aqui no grading group para poder permitir edições melhores desse elemento, sem comportamentos estranhos, mas agora eu consigo movimentar ele para onde eu quero, criar novos vértices, aumentar, diminuir esse elemento, vou mexer ele aqui um pouquinho, tá vendo? Inclusive eu posso mudar ele de local aqui, procurar um lugar que seja mais interessante para mim. Tá vendo? Ele vai mudar todo o comportamento de corte a aterro dependendo da cota do ponto. Um lugar aqui mais alto, onde eu só tenha cortes. Aqui mais para baixo, onde eu já vou ter tanto cortes quanto aterros para atingir a minha cota de topo. E é isso que eu queria mostrar hoje. E a gente ainda tem para explorar outras funções que são as funções de integrar isso com o nosso sistema de drenagem, com a colocação de elementos de pipe network vinculados a esse outro elemento aqui de pond. Eu vou encerrando aqui hoje, que esse vídeo já ficou um pouquinho longo, mas ficou interessante aqui essa exploração dessa ferramenta nova, e fica aqui a dica para futuras melhorias dela, que seria um vínculo mais direto, mais formal com a nossa superfície.